Jesus. Amém? Você que tem ofertado, dizimado, eu tenho orado, jejuado pela tua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você pode ter certeza que tem um joelho no chão pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu oro, apresento aqui, ó Pai, a vida de cada irmão, a vida de cada irmã que tem ajudado, cooperado com esta obra. Tu és, meu Pai, um Deus que recebe aqueles que fazem pela fé. Temos aqui, ó Deus, apresentado a vida de irmãos e de irmãs aqui nesta noite. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus que recompensa, é um Deus que vê, um Deus, meu Pai, que tem visto. Abençoa a vida de irmãos e de irmãs desta casa, Senhor. Prospera o teu povo, meu Pai, de uma forma sobrenatural, de uma forma extraordinária, para a honra e para a glória do teu santo nome. Eu ligo, meu Pai, na terra, eu ligo no céu, assim como diz a tua palavra, e libero uma bênção de Deus sobre a vida dos teus filhos nesta noite de hoje. Você que crê, bate palma e dá glória para Jesus. A paz do Senhor, igreja, amém? Glória a Deus. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra sua Bíblia, livro de Romanos, capítulo de número 1. Glória a Deus. Romanos capítulo 1, e eu quero ler o versículo de número 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Você que tem Bíblia, você que não tem, pega uma carona aí com o seu irmão, ou lê aqui, né? Aqui vai aparecer também. Glória a Deus. Desde já também quero agradecer mais uma vez pela confiança de estar aqui ministrando a palavra. E como eu sempre digo, abra o teu coração, amém? Para que Deus fale contigo nessa noite, amém? Acho que é a bateria, né? Não, tá ruim? Vamos ver aqui. Isso. Vou mudar aqui de microfone. Amém, queridos? Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: e não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça do princípio ao fim, e pela fé. E como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém, queridos? Diga assim comigo: e não me envergonho do evangelho. Diga, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Pode se assentar, queridos. Deus abençoe a tua presença nesta noite. Para o nosso conhecimento nesta noite, eu queria compartilhar com vocês um conhecimento, amém? Acerca do que está acontecendo nos nossos dias atuais. Eu até anotei aqui, porque são números e é difícil. Eu ultimamente já estou, quando a gente passa dos 40, a memória vai enfraquecendo, né? Então a gente precisa anotar algumas coisas. Então, querido, hoje a nossa população mundial é cerca de 8,1 bilhões de pessoas. É muita gente, né? E a maioria dessas pessoas está localizada ali na China. É uma das maiores populações do mundo. Bangladesh, né, também tem uma das maiores populações do mundo. Queridos, hoje nós vivemos em um mundo onde morre por dia cerca de 160 mil pessoas morrem por dia. Desses 8,1 bilhões, morre 161 mil pessoas por dia. E por hora morre cerca de 6.700 pessoas. Por minuto morre 110 pessoas. E por segundo morre
2 pessoas. Então, a cada segundo que nós estamos falando aqui, pastor, está morrendo 2 pessoas. A cada 2 segundos, né? Ou seja, a cada segundo morre 2 pessoas. Então, cada segundo que passa, morreu 2 pessoas. Cada segundo que eu falo, morre 2 pessoas. Pastor, mas o que eu tenho a ver com tudo isso? De pessoas que estão morrendo, de pessoas que estão partindo, de pessoas que estão indo embora. Queridos, é fato e é de conhecimento de todos. A pergunta é: quantas dessas pessoas estão partindo com Jesus? Quantas dessas pessoas estão indo salvas em Cristo? Quantas dessas pessoas estão indo e morrendo em Cristo Jesus? Porque nós estamos falando de algo, querido, que é entre a morte e a vida. Nós estamos falando de algo que é salvação ou perdição. O apóstolo Paulo vai dizer que ele não se vergonha do Evangelho. Ele está dizendo assim: eu assumi o Evangelho mudou a minha vida, o Evangelho transformou a minha vida, por isso eu não me envergonho dele. E ele confirma no texto a qual nós lemos, ele vai dizer: porque é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho, o apóstolo Paulo está confirmando, e eu estou confirmando também nessa noite, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É um dos efeitos que o Evangelho traz em nossa vida. Primeira coisa, querido, a salvação. E para nós entendermos o que eu quero pregar nessa noite, nós precisamos voltar um pouquinho lá em Gênesis, onde o homem destrói tudo aquilo que havia Deus construído, onde o homem destrói tudo aquilo que aquilo que Deus havia colocado em suas mãos. Quando Deus dá uma ordem, ali o homem, ele peca diante de Deus, ele acaba criando um grande consequência que entraria, ou seja, alcançaria toda a humanidade. Todo homem nascido de mulher seria alcançado por essa maldição que é o pecado. A partir deste momento, Deus precisava planejar, Deus precisava lançar um plano de salvação sobre a vida do homem. E de lá para cá, queridos, nós vamos entender que Deus sempre, ele tentou trazer o homem perto de si. De lá para cá, Deus sempre tentou aproximar o homem perto dele. Por quê? Porque o pecado, a partir do momento que o homem peca, este pecado faz divisão entre Deus e o homem. Quando o homem peca, ele é expulso do jardim, ele é expulso da presença de Deus, ele é expulso ali daquele paraíso a qual Deus havia colocado, e ali, querido, ele precisou conviver com essa maldição, que é o pecado. Mas a partir de agora, Deus, ele bola um plano para resgatar o homem novamente. Ele projeta algo para trazer novamente o homem para perto de si. E através dos profetas, através dos patriarcas, através de Noé, ao longo da história, Deus usou homens e mulheres de Deus para falar acerca do seu amor. Ao longo da história, Deus usou pessoas para trazer novamente o homem para voltar a ter a comunhão com Deus. O profeta Isaías vai dizer assim, que Deus não está com seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, ou as suas mãos não está estendida para que não possa salvar, mas os vossos pecados, eles fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Era necessário Deus fazer algo, era necessário Deus planejar algo para que este pecado não apenas fosse encoberto, mas este pecado desaparecesse, esse pecado fosse remido
diante da tua presença. No tempo dos sacerdotes, quando se pecava, queridos, era-se oferecido um sacrifício. De acordo com o tamanho do seu pecado, se oferecia ali um pombo, se oferecia ali um cabrito, se oferecia ali uma ovelha, para que o teu pecado fosse coberto. Ele não era completamente perdoado, ele era coberto, mas precisava Deus fazer algo diferente. Quando nós nos deparamos com o tempo e a história, quando nós chegamos no livro de Malaquias, querido, nós vamos ver Deus silenciando com o homem. Nós vamos ver Deus silenciando, não levantando profeta, não levantando ninguém, e a história vai dizer que se estendeu por 400 anos. Deus não falava, Deus não levantava profeta, Deus não usava ninguém para falar. 400 anos de silêncio, que nós chamamos de silêncio, é o período interbíblico, que é o período de Malaquias ao livro de Mateus. Deus fica 400 anos sem falar com o homem, sem falar com o homem. O judeu já estava desesperado, o judeu já não sabia mais o que fazer, porque já não se levantava mais profeta. Estava um silêncio total sobre a face da terra, e esse silêncio é quebrado lá no deserto. Este silêncio é quebrado lá no deserto, quando Deus levanta um homem chamado João Batista. João Batista não era o seu sobrenome, mas Batista porque ele levava as pessoas ao arrependimento e levava as pessoas ao Rio Jordão e batizava elas. E a partir daí, querido, começa o grande plano de Deus. É a partir daí que começa um grande plano de salvação para a humanidade. Quando você lê o Antigo Testamento, você não vai encontrar, se alguém encontrar, meu querido, chama eu no final do culto e pode falar, não pastor, está aqui. Você não vai encontrar a palavra Jesus. Você não vai ver a palavra Jesus. O nome é revelado quando o anjo aparece a Maria. O nome é revelado quando o anjo aparece a Maria, dizendo que dela nasceria o Salvador. Que dela nasceria o Salvador. O silêncio estava sendo quebrado. Deus estava dizendo, eu estou chegando. Deus estava dizendo, o meu plano está prestes para ser concluído na pessoa do Senhor Jesus. Aleluia! Este silêncio, ele é quebrado quando Deus, ele envia anjos para anunciar que ele estava chegando. Ele estava chegando, e ali, querido, numa noite diferenciada, em uma noite a qual muitos não esperavam, os anjos, um coral de anjos dos céus começa a cantar, glória a Deus nas alturas, paz na terra, entre os homens a qual ele quer bem. Sabe o que significa, meus irmãos? Jesus estava chegando. Jesus estava chegando, o plano de salvação, o plano de Deus estava chegando sobre a terra. Aleluia. A Bíblia diz que ele cresce, ele prega entre os doutores. Há um tempo também que a Bíblia não dá muitos detalhes acerca da tua infância. Algumas passagens de Jesus, aos 12 anos, ele prega para os doutores, mas a Bíblia vai dizer que Jesus estava crescendo na graça e no conhecimento. Aos 30 anos, Jesus, ele aparece novamente. João estava lá no rio,
batizando. E ele dizia: olha, eu batizo vocês com água, mas vai vir um que é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Eu batizo com água, mas aquele que é mais poderoso do que eu vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Aleluia! E de repente, querido, João Batista estava batizando. Quem se aproxima? Jesus, o Cordeiro de Deus. E quando ele se aproxima, João anuncia: olha, este é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Deus envia a sua própria palavra. E o livro de João capítulo 1, versículo 1 vai dizer isso: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aleluia. João Batista começa a discutir ali: mas espera aí, Senhor, é o Senhor que precisa me batizar. E Jesus disse: olha, faça isso para que se cumpra toda a justiça. Após Jesus ser batizado, ele vai para o deserto, jejua 40 dias, e depois de ser tentado pelo diabo, ele vence. Os anjos vêm ali, servem a ele, e a partir daquele momento, Jesus sai daquele lugar e começa a anunciar o evangelho, anunciar a palavra, anunciar a salvação. E ele dizia: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus escolhe para si 12 discípulos. Jesus escolhe para si 12 homens. E estes homens acompanham Jesus. Aonde Jesus vai, esses homens estão atrás. Estavam ali aprendendo. Estavam ali vendo o que Jesus fazia. E aonde Jesus passava, querido, pessoas eram transformadas pelo poder do Espírito Santo. Aleluia! Os demônios eram expulsos. Os cegos viam. Os paralíticos levantavam. E muitas das vezes, querido, mortos eram ressuscitados. Sabe o que é isso, queridos? É o poder do Evangelho. É o poder da palavra de Deus. Aleluia! E uma certa vez, Jesus chama os seus discípulos e fala assim: olha, eu vou enviar vocês para pregar. E ele disse: vocês vão de dois em dois, e vão entrar nas aldeias, e vão pregar a minha palavra. E ali o Senhor mandou que eles recebessem o Espírito Santo, e ali o Espírito Santo veio sobre eles, queridos. E eles saíram de dois em dois, anunciando a palavra de Deus, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus deu autoridade para eles: expulsai os demônios, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos e anunciai o Evangelho. E eles saíram, querido, aqueles discípulos saíram fazendo a obra ali, o pleno estágio de Jesus, em pleno Jesus na terra. E eles saíram ali, e eles começaram a fazer a obra pelo poder do Evangelho do Senhor. Há poder no Evangelho. Paulo está dizendo que este Evangelho é o poder de Deus. E a Bíblia vai dizer que eles voltaram feliz, contente, saltitante, né? Porque é gostoso fazer a obra de Deus, querido. É gostoso quando você olha para alguém e alguém é curado. É gostoso ter alguém demoniado e você vai lá e fala para ele: saia em nome de Jesus. É gostoso isso, querido. Eu mesmo me maravilho e já vi muito isso acontecer. E eles voltaram felizes, dizendo: Jesus, nós oramos em teu nome, e os demônios, eles saíam. E nós oramos para os enfermos e eles ficaram curados. E Jesus ali, eu penso que Jesus sorriu para eles. Aleluia. Eu penso que Jesus ali olhou para aqueles discípulos, né? Quem sabe Jesus pensou: olha, crianças, né? Estão aprendendo. Feliz com tudo aquilo que estava acontecendo. E Jesus disse: alegrai-vos, não vos alegrai-vos, porque os demônios vos submetem, mas alegrai-vos, por vosso nome está escrito nos céus. Aleluia. Se alegram
por vosso nome está escrito no céu. Este é o poder do Evangelho, querido. Sabe o que esse poder nos proporciona? O seu nome escrito lá no livro da vida. O teu nome lá escrito nos céus. E é isso que vai garantir a minha e a tua salvação. Porque lá em Apocalipse está escrito, aquele que não foi escrito no livro da vida, aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então, querido, a minha alegria e a tua alegria é que o teu nome está escrito lá no céu. Os que acreditam, levanta a mão para cima e glorifica o Senhor nessa noite. Aleluia! Diga para o seu irmão, o teu nome está escrito nos céus. Diga para ele. O teu nome está escrito lá, querido. E é o Evangelho que proporciona isso. É o poder de Deus que proporciona isso. E lá no livro de Marcos, Jesus vai dizer o seguinte: olha, eu vou, mas vocês vão continuar esta obra. Vocês vão continuar pregando esse Evangelho. E ele vai dizer aí por todo mundo: pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, e se pegar alguma coisa mortífera, não, quando você pegar, ou alguma cobra te morder, não vai fazer mal algum, ou se beber alguma coisa mortífera, não fará mal algum também. Colocará as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Ele deu esse poder a nós. Ele deu esse poder aos que crêem. Levanta a mão assim para mim, a mão direita. Isso, levanta a mão. Em nome de Jesus. Ele te deu autoridade para orar em nome dEle. Ele te deu autoridade para orar pelos enfermos em nome dEle. Se o demônio tentar entrar na tua casa, querido, fazer ruaça, estenda as tuas mãos e diga: diabo aqui não, diabo na minha casa não. Eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Aleluia! E ele disse que nós seríamos e daríamos continuidade a esta obra. E é interessante, querido, que ele não disse: olha, se você tiver um tempinho. Ele não disse: olha, se faltar ou se sobrar lá um espacinho na tua agenda. Ele deu uma ordem precisa: ide e pregai o Evangelho. Diga: eu sou a continuação da obra de Cristo na terra. Ele disse para mim e para você: preguem o meu Evangelho, porque este Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Você lembra dos números que eu te dei? Você lembra dos números? A cada segundo 2 pessoas estão morrendo. Pastor, mas o que eu tenho a ver com isso? Tem a ver com isso que o plano da salvação, a obrigação de pregar o Evangelho está nas minhas mãos e nas tuas mãos. E alguém está precisando de você. Alguém está precisando de você. Havia um homem, esse homem trabalhava em um minério, e um dia ele sai dali todo sujo, vai para uma igreja. E ele estava todo sujo, ele não entrou na igreja. Ele ficou lá na porta. E o pastor pregava naquela noite: livra a tua alma do inferno hoje. Livra a tua alma do inferno hoje. E ele recebia a palavra lá na porta. E o pastor terminou de pregar. Aquela pessoa, aquele homem, esperou todo mundo ir embora. E quando todo mundo foi embora, só restava o pastor que estava lá na frente, arrumando algumas coisas. Ele entrou correndo na igreja, pastores. E ele disse: pastor, eu ouvi a mensagem e eu quero nesta noite entregar a minha alma para Jesus. Eu quero entregar a minha vida para o Senhor.
E o pastor disse: se você quer aceitar Jesus, ele disse sim. E começou a orar por aquele homem: Senhor, abençoa este homem. Senhor, ó Pai, alcança a vida dele, perdoa os pecados dele. E aquele homem olha para o pastor e diz: pastor, ore mais forte, ore mais, Senhor. Eu quero entregar realmente a minha vida para Jesus. E o pastor: Senhor, escreve o nome deste homem no livro da vida, para que ele tenha direito à vida eterna. E aquele homem foi embora, querido. Aquela noite foi uma noite diferente para ele. A alegria entrou no coração dele, que é a alegria da salvação. E ele foi embora. E ele passou uma noite diferente de todas as noites. E ele no outro dia foi trabalhar. E quando ele chegou no trabalho, ele estava diferente. As pessoas olhavam para ele. Ele estava cantando. Ele estava regozijante. Ele estava diferente, porque algo novo aconteceu na vida dele. Este é o poder do Evangelho. Mas o esperado estava para acontecer. Quando deu perto do almoço, aquele homem estava lá garimpando, em meio às pedras. As pessoas saíram para almoçar e ele ficou lá trabalhando. E ali, querido, sabe o que aconteceu? Um grande desmoronamento de pedra caiu sobre a vida daquele homem. Foi uma correria só. As pessoas saíram correndo para ver o que tinha acontecido. Quando eles chegaram lá, querido, sabe o que aconteceu? Aquele homem que um dia antes tinha aceitado Jesus estava debaixo das pedras. E ali as pessoas começaram a tirar as pedras desesperada para salvar aquele homem. Mas ele estava dando os seus últimos suspiros. E ele falava baixinho. E alguém chega com o ouvido na boca daquele homem, e ele dizia somente assim: ainda bem que ontem eu livrei a minha alma do inferno. Ainda bem que ontem eu livrei a minha alma do inferno. E aquele homem expirou e foi para a glória, para abraçar junto ao Pai nos céus. Aleluia! Ainda bem que ontem eu livrei a minha alma do inferno. Então o que eu quero dizer para vocês nessa noite, querido, muitas pessoas neste momento estão caminhando para o inferno, muitas pessoas neste momento estão indo para o abismo, mas nós temos uma palavra de salvação para essas pessoas. Você tem falado de Jesus onde você tem passado, você tem pregado a palavra de Deus onde você tem passado, ou você tem visto um mendigo, quem sabe todo sujo, tudo maltrapilho, e você tem passado de largo, como o levita, como o sacerdote, quando viu aquele homem caído na beira na estrada, mas havia ali um bom samaritano, que tinha uma mão estendida, que tinha uma palavra amiga. E Deus nesta noite, querido, está procurando bons samaritanos. Há um clamor no livro de Isaías, onde o Senhor diz lá, livro de Isaías, capítulo 6, se eu não me lembro o versículo 6 ou 7, não lembro, mas há um clamor lá dizendo assim: a quem eu enviarei? E quem há de por vós? A quem enviarei? E Deus está dizendo nessa noite: a quem enviarei? Ele colocou autoridade nas suas mãos. Quem sabe alguém na tua casa ainda não foi salvo. Quem sabe alguém na tua casa ainda não foi alcançado por este evangelho. Quem sabe alguém na tua casa não foi alcançado por esta palavra. Mas eu digo para você nesta noite: você está debaixo de uma palavra. Você está debaixo de uma promessa. E a promessa é: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Os que acreditam, levanta a mão para cima e glorifica o Senhor. Quem aqui tem alguém na família ainda que não é salvo ainda? Deixa eu ver. Todos são salvos lá, irmãos? Amém? Todos são salvos lá? Na minha ainda não. Tem alguém da sua família, parente? Que precisa ainda ser salvo? É através de você, meu irmão. É através de você que Deus vai fazer a obra. Amém? E para mim finalizar, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Pastor, não sei pregar, mas você sabe entregar um panfleto. Amém? Quem tem mão aí, levanta a mão, deixa eu ver. Oh, glória, não tem ninguém, né? Sem mão, né?
para me encerrar, havia um homem que não sabia entregar panfleto, como, né? Estava olhando aqui esses dias, tinha uns panfletinhos. Esse homem não sabia falar como nós falamos, falar do amor de Deus. Tem pessoa que tem facilidade, mas esse homem sabia entregar um panfleto. Ele saía aos domingos evangelizando, né? Jesus te ama, Jesus tem obra na tua vida. E na rua da casa dele, querido, tinha um homem que não gostava de crente de jeito nenhum. Não gostava. Mas aquele irmão foi lá. E o homem estava lá no portão, né? De braço cruzado. O irmão lá. Jesus te ama. Jesus te ama. E ele chega naquele homem e entrega um panfleto. Jesus te ama. Jesus tem uma obra na tua vida. E quando aquele irmão, ele se afasta, aquele homem, ele pega aquele panfleto. Deixa eu ver. Acho que isso aqui eu posso rasgar. Ele pica aquele panfleto. Ele rasga de vários pedacinhos e joga para cima. Jogou para cima. Mas um pedacinho daquele panfleto cai no bolso dele. Cai no bolso dele. E ele entra para casa. E a gente, homem, irmão, quando vai tomar banho, a gente fica fuçando o bolso, né? Para ver se tem uma moedinha, para ver se tem algum realzinho perdido lá. É assim que a gente faz? Quando a gente vai tomar banho? E aquele homem, quando colocou a mão no bolso, querido, ele achou aquele pedacinho de panfleto. E olha só como o Espírito Santo, querido, ele pode salvar alguém apenas com uma palavra. O Espírito Santo, ele não precisa de muito para trabalhar na vida de alguém, não. Ele precisa de uma palavra apenas. E naquele panfletinho, naquele pedacinho de panfleto, sabe o que estava escrito? Estava escrito assim: Jesus disse. Só isso. E Jesus disse. Repita comigo: Jesus disse. Estava escrito o quê? Jesus disse. E aí o Espírito Santo pegou aquela palavra e começou a bater no coração daquele homem. Jesus disse. Jesus disse. Aquele homem tomava banho, querido. Aquela palavra não saía da mente dele. Jesus disse. Jesus disse. Jesus disse. Aquela palavra não saía. Ele saiu, foi dormir. E a noite inteira ele rolava de um lado para o outro. E o Espírito Santo não deixava ele dormir. E aquela palavra dizia: Jesus disse. Jesus disse. Ele foi para o trabalho. Foi trabalhar. E lá no trabalho aquela palavra não saía do coração dele. E martelava no coração dele: Jesus disse. Ele volta. Passa mais uma noite, rolando de um lado para o outro, mas aquela palavra não saía do coração dele. Jesus disse. E ele levantou de manhãzinha, não aguentou. Foi lá na casa daquele irmão que tinha entregado o panfleto para ele. Foi lá na casa dele. E chegando na casa dele, que ele bateu palma. E o irmão saiu assustado, né? Como que esse homem quer aqui? E ele falou assim: olha, esse dia você entregou um panfleto para mim, e eu não consigo dormir, não consigo trabalhar, e eu quero saber o que Jesus disse. E aquele irmão não perdeu a oportunidade, irmão. Ele não perdeu a oportunidade. Ah, você quer saber o que Jesus disse? E ele disse: olha, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. E foi falando, e foi pregando. E aquele homem, querido, olhou para o irmão e disse assim: ah, é? Jesus disse isso? Então eu quero ser desse Jesus. E levantou a mão para o céu, dobrou o joelho aqui, aquele irmão orou por ele, e aquela pessoa se salvou para a glória do Deus que fez os céus e a terra, porque Jesus disse. Aleluia! Jesus está aqui nessa noite para te abençoar. Nós queremos orar por você nessa noite. Nós queremos orar por você, e Deus tem algo para a tua vida. Quem crê, diga glória a Deus. Eu quero chamar essa irmã aqui. Como você chama, irmã? Isso? Andressa, vem na frente. Eu vou chamar algumas pessoas. Eu quero que o apóstolo ore por essas pessoas. Amém? Essa irmã que está aqui de branco, ó. Qual que é o seu nome, querida? Isso, vem aqui na frente.
Eu quero aquele senhor que está lá atrás, lá. Qual que é o seu nome, querido? Valmir. Vem na frente, Valmir. Vem na frente. Aleluia. Essas pessoas que eu estou chamando aqui, o Senhor tem algo diferenciado para essas pessoas. Não que não vai fazer na vida dos demais. Mas o Senhor pedia para orar por essas pessoas. Amém? Pode vir mais para cá, ó. Vem aqui. O apóstolo vai ungir. Coloca um louvor para a gente, menina, por favor. Amém? E eu quero orar em nome de Jesus. Amém? A irmã aqui. Vem aqui, mano. Fica aqui também. E nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aquela jovem que está lá atrás. É você mesmo, vem. Aleluia. Glória a Deus. Qual que é o seu nome, filha? Nicole. Eu via você andando por um caminho cheio de espinhos. E quando esses espinhos terminavam, havia pedras que continuavam. Ou seja, começa uma situação e depois entra outra. O Senhor está dizendo, tá? Mas o Senhor está dizendo assim, não te desampararei, diz o Senhor. O Senhor está contigo em todos os momentos, tá? Há momentos que no teu coração você olha para as pessoas e as pessoas falam, nossa, ela está sorrindo, mas só Deus sabe o que está dentro de você, tá? E só Deus sabe o que passa dentro de você. E Ele está aqui nessa noite dizendo que Ele te ama muito. Ele está dizendo que Ele te abraça. E aquela oração que você fez em secreto com Ele, que muitas vezes ninguém sabe, ninguém viu, nem até mesmo os teus pais sabem, Ele diz assim que Ele ouviu. O Senhor disse para você, amém? Guarde essas palavras no teu coração. Esses caminhos de pedra, esses caminhos de espinho estão chegando ao fim, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. E diz o Senhor mais para ti, Ele vai usar a tua voz. O Senhor diz para você, louve a Ele, porque através do teu louvor, o Senhor vai alcançar muitas pessoas. Através do teu louvor, o Senhor vai alcançar vidas. Vejo Deus curando através do teu cântico. Vejo Deus salvando através do teu cântico na tua casa. Começa a louvar. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai começar a alcançar os teus vizinhos. Aleluia! Continue. O Senhor está dizendo para você, não pare, continue. O Senhor está dizendo para você, ande mais um pouquinho, caminha mais um pouquinho, diz o Senhor. Porque o que Deus vai revelar ao teu coração, o que Deus vai revelar na tua vida, querida, vai ser uma mudança muito grande. Muito grande. Muito grande. Aleluia. Às vezes há um desespero e um desânimo tão grande. Às vezes você planeja para ir para a igreja, mas o desânimo vem e parece que te segura. Mas Deus, a força de Deus é tão grande que você consegue vir. Vem. E você vai ver o que Deus vai fazer. Aleluia. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus. Fica de pé. Fica de pé. Aleluia. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Aleluia. Pastor, está aqui. Pastor Cristiano, abaixa um pouquinho para mim, por favor, menino. O louvor. Abaixa um pouquinho. Isso. Querido, às vezes as pessoas olham para nós e a gente pensa que a gente é super-homem, né? É pastor, é apóstolo, né? Mas a verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento. Deus, Ele conhece tudo. E Ele diz assim que está vendo cada detalhe que está acontecendo. Não é? O que está acontecendo não é... Deus não está à parte de algumas coisas só. Ele diz para você que está à parte de tudo que está acontecendo. Ele sabe de cada detalhe. E aguarda da parte de Deus algo
sobrenatural na tua vida, viu? Continue orando, continue insistindo, porque você vai ver o vira-volta de Deus. Você vai ver o rebuliço de Deus. Como Ezequiel soprou no vale dos ossos secos, e houve um rebuliço, e cada osso juntou ao seu osso, ou seja, Deus colocou as coisas no seu devido lugar. É assim que Deus vai fazer na tua vida. Ele vai colocar as coisas no seu devido lugar. E o teu coração vai se alegrar muito na presença dele. Amém? E se prepare para uma grande experiência espiritual da parte de Deus. Eu não sei se o irmão tem orado de madrugada, mas o Senhor disse para você buscar as madrugadas, porque Deus vai te dar uma experiência sobrenatural. Guarde essa palavra. Quem crê, diga glória a Deus. Aplauda Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar. Estenda as mãos para cima, querido. Estenda as mãos onde você está. Estenda as mãos que Deus vai tocar em você e agora. Em nome de Jesus, Senhor. O teu evangelho é o poder. O teu evangelho é o poder de Deus para a salvação. Em nome de Jesus eu oro agora. E peço ao Senhor, meu Deus, toca nessas pessoas. Toca nessas pessoas agora, Senhor, com a tua unção. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Em nome do Espírito Santo de Deus. Espírito do Deus vivo, visita neste momento, Senhor. Há uma pessoa em nosso meio, Senhor, que tem uma queimação forte no estômago. E essa queimação sobe até a garganta e desce. Sobe e desce. Senhor, é o começo, Senhor, de uma inflamação. É o começo de uma enfermidade no estômago. Em nome de Jesus, repreende agora, Senhor, esta enfermidade. Repreenda essa enfermidade no estômago agora. Aonde estiver, Senhor, coloca as tuas mãos. Espírito de Deus, alcance agora, Senhor, em nome de Jesus. Vai abençoando, Senhor. Vai tocando o Espírito. Vai tocando, Senhor, neste momento em pessoas que estão aqui, pessoas que não conseguem dormir, Senhor, pessoas que da meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, e não conseguem dormir, em nome de Jesus, eu repreendo a insônia agora. Eu repreendo a insônia agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo, pelo poder do nome de Jesus Cristo, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Pessoas que têm visto vulto dentro da tua casa, vulto branco, vulto preto, vulto de todo jeito, em nome de Jesus, que repreenda agora, Satanás, repreenda agora em nome de Jesus. Sai dessa casa, sai dessa vida agora, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Eu repreendo agora, Senhor, um espírito que tem colocado medo em uma pessoa aqui, Senhor. Quando essa pessoa sai para trabalhar, quando essa pessoa sai para o trabalho, ela sente um medo tão grande de ir para a rua, ela sente um medo tão grande. Eu repreendo agora esse espírito de medo. Sai agora pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Eu repreendo onde você estiver agora, pelo poder do nome de Jesus. Eu oro, Senhor, e declaro a vitória do teu povo nesta noite. Alamandalabasurianamandaia, alapracalabacheia, aprecolabasuribicalamandai. Em nome de Jesus. Oh, Senhor, e eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. É o poder de Deus. E o poder de Deus está aqui. O poder de Deus está aqui. Em nome de Jesus. Ore, ore. Ore. Continue orando. Continue falando com Deus. Continue orando, querido. Estamos em guerra espiritual.
Alamanala basuria calabravassia. tua presença, tua presença, tua presença Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu repreendo agora uma enfermidade no útero. Uma enfermidade no útero. Trompas, ovários. Há uma pessoa em nosso meio, uma irmã, que está com um cisto no ovário. E está crescendo. Em nome de Jesus, seja tocado pelo Senhor nessa noite. Seja curada nessa noite. Seja curada nessa noite, em nome de Jesus. Deus! Em nome de Jesus. Recebe o toque do Senhor agora. Recebe o toque do Senhor aí onde você está. Recebe o toque do Senhor. Alabassuri calamandala mandécia. Em nome do Senhor. Meu Deus. É o poder de Deus. É o poder do Evangelho. É o poder do Evangelho. Enquanto você ora, Deus visita a tua casa. Enquanto você ora, Deus visita os teus. A salvação está chegando lá. Aquele que disse: olha, eu nunca vou ser crente. Eu nunca, esse negócio de crente não é para mim não. É o primeiro que vai se converter. Alamanala basuria. Aleluia. Alamanere calamanchor que se é profana mandela mandis. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus está visitando o sangue dessa jovem. Enquanto o apóstolo orava, Deus visitava o sangue dela. Deus está entrando no sangue. E às vezes tem males no sangue, querido, que afeta áreas do corpo. E Deus está repreendendo. Ajuda a levantar. Deus está repreendendo. Aleluia. Aleluia. Deus está neste lugar. Aleluia. Alamakla fese proclam choneme clefisine mondere mandai. Precleno movici na mono mondela mandis. Nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Meu Deus. Aleluia.
Tem alguém nessa noite que está afastado? Eu preciso reconciliar com o Senhor. Tem alguém? Pastor, hoje eu estou vindo na igreja, mas faz tempo que eu estou afastado. Tem alguém? Vem aqui, jovem. Olha como Deus faz. Aleluia. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Estou afastado, quero voltar. Vem, corre para Jesus hoje. Abraça Jesus. Fica uma irmã aqui perto dela. Amém? Nós vamos orar por ela. Tem mais alguém? Pastor, não sou evangélico, vim aqui hoje, recebi a palavra, quero aceitar Jesus. Tem alguém? Vem que nós vamos orar por você. É noite de salvação, é noite de reconciliação. Amém? O evangelho é o poder de Deus. Eu lembro uma vez que eu fui pregar numa igreja, apóstolo, fiz o apelo no final, não veio ninguém. Sabe quem veio? Uma criança. Foi uma noite surpreendente, né? Teve outra vez que veio 15. Fiz o apelo, veio 15 de uma vez na frente. Aceitar Jesus é o poder de Deus. Amém? Senhor, receba, Senhor, nesta hora esta jovem nas tuas mãos. Escreve o nome dela no livro da vida. Dê força para ela continuar, porque grande é a promessa que o Senhor tem para ela. Obrigado pela vida dela, Senhor. Obrigado por ela ter vindo à tua casa. Pai, obrigado pela expressão do amor que o Senhor tem pela vida dela. Cuida da vida dela, da família dela, Senhor. Dê força para ela continuar em nome do Senhor Jesus. Amém, jovem? Essa igreja vai te abraçar. Amém? Essa igreja vai estar com você. Quando você precisar de oração, procura a liderança. Amém? Quando você precisar de oração, tem aqui a pastora, tem aqui o apóstolo, tem aqui os obreiros. Amém? E essa igreja vai ajudar você a caminhar na presença dele. Amém? Recebe um abraço, tem duas irmãs aí, ó. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa continuar te abençoando ricamente. Amém? Ore por nós e nós estaremos orando por vocês. Aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja? Quantos receberam a palavra nesta noite? Amém? A palavra de Deus é poder, irmão. Amém? Glória a Deus. Vou encerrar o culto debaixo da graça, da bênção de Deus. Amém? Vou dar os recados aqui para a igreja. Domingo, culto 9h30 da manhã, culto de Santa Ceia.